João 6, versículos 66 ao versículo 71. Vamos todos ler a uma só voz. Vamos lá? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: a decisão de ficar com Jesus. A nossa mensagem tem esse título: a decisão de ficar com Jesus. Meus amados irmãos, se você ler todo o capítulo 6 aqui do Evangelho de João, você verá que esse texto aqui que acabamos de ler está situado após o famoso discurso de Jesus Cristo sobre ser Ele o pão da vida. Está lá no capítulo 6 mesmo, versículo 35. Jesus, aqui no capítulo 6, ele se apresenta como o pão da vida. E a ênfase de Jesus em estar se apresentando como o pão da vida é na satisfação espiritual da alma humana. Porque só Jesus, e tão somente Ele, é que pode satisfazer as necessidades mais profundas da alma do ser humano. Jesus, aqui no capítulo 6, ele ensinou que o maná do deserto foi enviado apenas para o povo de Israel. Mas Jesus, aqui no capítulo 6, ele se mostra como o pão vivo que desceu do céu. E Jesus ensina também que ele foi enviado não apenas para Israel, mas ele foi enviado para todo o mundo. Ele está disponível a todos o que tiver fome e que estiver sedento de alma. Então, Jesus ensina esta verdade aqui, neste capítulo 6, que João deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo. E podemos ver, amados, as palavras de Jesus aqui foram palavras desafiadoras para muitas pessoas que ali estavam. Porque só Jesus é que tem esta autoridade de dizer que ele tem e possui todas estas prerrogativas para salvar a alma faminta e a alma sedenta por Deus. Mas Jesus também aqui, ele vai revelar, aqui nesse texto, segundo João escreveu, que segui-lo significava ou significa algo mais profundo do que buscar apenas milagres ou provisões físicas para o nosso dia a dia. Jesus vai nos ensinar que seguir a Ele como discípulo
Era uma entrega total à sua pessoa, e essa pessoa teria que cumprir uma missão junto com o próprio Jesus em todo o seu segmento de vida. Por causa disso, diz o texto que nós acabamos de ler, muitos discípulos o abandonaram. Mas outros, diz o texto aqui, que permaneceram. Então, amados, eu quero fazer uma pergunta. O que podemos aprender com esse discurso aqui de Jesus, falando assim para todos que estavam ouvindo ali, principalmente aqueles que estavam dispostos a se tornarem seus discípulos, ou que já eram seus discípulos naquele momento? Eu quero destacar aqui nesse texto, pelo menos, 3 verdades. A primeira dela está no versículo 66, que é o custo de seguir a Jesus. A segunda verdade está no versículo 67, a pergunta direta que Jesus faz para os seus ouvintes. E o versículo 68 e 69, a resposta do apóstolo Pedro, que ele responde assim para Jesus. Então, vamos por partes. Qual é o primeiro ensinamento que podemos extrair aqui desse texto aqui que acabamos de ler? Então, em primeiro lugar, versículo 66, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então nós aprendemos aqui a primeira verdade para as nossas vidas: o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. O verso 66 aqui, amados, é algo impactante. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com ele. Quem era, amados irmãos, que tinha esta autoridade para dizer ou falar estas palavras? Porque eles disseram, já não quiseram andar mais com Jesus? Porque muitos o deixaram. Sabem por quê? Muitos o deixaram. A resposta está, volte um pouco aí, João capítulo 6, versículo 26. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então, aqui, amados, a multidão ela não estava ainda sabendo quem era o Cristo, o enviado de Deus, para morrer por nós, pecadores. Eles estavam enganados, e Jesus diz claramente, abertamente para eles, que eles seguiam Jesus, porque estavam atrás de Jesus apenas para ver milagres, e estavam se fartando com pães. Estes que já não andavam mais com Jesus, não entenderam, ou não aceitaram as palavras espirituais que Jesus estava falando sobre como comer a sua carne e beber o seu sangue. Meus amados irmãos, Jesus mostra aqui que seguir a Jesus como discípulo de Jesus exige de nós renúncia, fé e obediência aos seus ensinamentos. Seguir a Jesus é estarmos, amados, unidos totalmente a Ele pela fé. É estarmos tomando para nós, cada um de nós, todos os dias,
o valor da morte de Cristo para vivermos um dia eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Muitos não estavam dispostos a pagar este preço. Mas a Bíblia, ela é bem clara, amados. Em várias passagens, os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo e ensinaram isto para a igreja, que seguir a Jesus requer sacrifícios espirituais, requer renúncia da nossa parte, requer fé nos ensinamentos de Jesus Cristo, requer obediência para as nossas vidas. Você quer ver um exemplo bem claro de alguém que era um perseguidor da igreja e que entendeu o que era agora seguir um discípulo, ser um discípulo de Jesus Cristo, inteiramente dedicado ao seu Senhor? Este homem se chama o apóstolo Paulo. E Paulo nunca negou, Paulo nunca escondeu das igrejas que ele pastoreou, que para seguir a Jesus exigiria de nós renúncia, sacrifícios espirituais, fé e obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. Abram comigo aí Romanos capítulo 12. Não desmarquem aí em João 6. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e o versículo 2. Paulo aqui, para os crentes em Roma, ele vai fazer uma súplica. Ele vai fazer é como que Paulo está insistindo para que os cristãos façam isso. Ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, preste atenção, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por quê? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você entendeu o significado da morte de Cristo, porque Ele morreu por nós, nós vamos cultuar Ele, nós vamos adorar Ele, com sabedoria, com a razão agora, com o conhecimento que nós temos de quem é Jesus Cristo e como nós devemos nos comportar agora, como peregrinos que somos, nesta vida ainda que resta. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é isso, irmãos? Devemos renunciar, amados, muitas coisas no nosso viver diariamente, para demonstrarmos que somos novas criaturas, que estamos vivos. Nós não somos mortos espirituais. O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes, muitos cristãos pensam que não é importante você preservar o seu corpo, ter uma vida saudável diante de Deus, mas o corpo, amados, ele é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus em nossa vida. Por isso que Paulo diz: façam sacrifícios vivos de alguém que nasceu, foi regenerado, viva de forma santa, agradável a Deus, demonstre através do seu corpo que você é uma pessoa salva, remida, lavada, você é um verdadeiro discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. Mas ele não para só aí. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui, amados? Não tomem a forma deste século, não se conformem, sejam diferentes. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus nos deu uma nova mente, Deus nos deu um novo coração, porque está escrito: nas suas mentes lhes exprimirei a minha lei, e trocarei o coração de pedra, e dareis o quê? Um coração
de carne, sensível à minha palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês agora experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, Cristo aqui nesse texto, em João 6, ensina a mim e a você, como ensinou aqueles que estavam dispostos a segui-lo, que seguir a Cristo exige sacrifício vivo, agradável, santificado e com a mente renovada, transformada. Isso quer dizer renúncia, fé e obediência agora ao seu Senhor. Por isso, amados irmãos, ser discípulo de Jesus, apenas só por falar é fácil. Mas ser discípulo de Jesus, biblicamente, como Jesus ensinou, não é fácil. Exigirá de nós renúncia e muitas outras coisas Jesus pedirá que eu e você devemos fazer em obediência a Ele. Jesus, amados, Ele sempre foi bem claro. Ele usou sempre uma linguagem clara, objetiva. Ele nunca prometeu uma jornada confortável àqueles seus discípulos. Mas o que ele promete é que o quê? Que teremos o quê? Uma vida plena em comunhão com Deus e com Ele, se assim aplicarmos os seus ensinamentos dia após dia em nossas vidas. Hoje, amados, muitos também se retiram. Não querem ouvir mais a mensagem clara e evidente das Escrituras. Querem um cristianismo superficial. Querem um cristianismo sem compromisso com Cristo, pelo qual Ele diz que ama e que, se possível, dá até a sua vida por Ele. Mas cristianismo, Jesus nunca ensinou que seria fácil a jornada para se tornar um discípulo dele, uma jornada confortável. Mas o que ele promete, se nós obedecermos, ouvirmos os seus ensinamentos, colocarmos em prática, nós teremos uma vida íntima de comunhão com ele e com o Pai que está no céu, com a Trindade Santa sobre as nossas vidas. Como eu falei, amados, isso é até óbvio, isso é até claro. Muitos querem um cristianismo superficial. Paulo, novamente, em sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, compara a carreira do cristão a um atleta. Imagine, amados, um atleta que quer ganhar uma medalha, mas esse atleta não se dedica diariamente aos treinamentos. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai desistir, que ao perceber o esforço necessário que era para ele fazer, ele não fez. Então Paulo compara a nossa carreira cristã à de um atleta. Não podemos parar, temos que continuar. Um atleta, para galgar o prêmio, ele se prepara, tem regras. Hoje tem pessoas que não querem um cristianismo sem regras. Jesus é um ser radical. Jesus foi o homem mais radical que colocou aqui os pés na terra. Jesus ensinava a sua palavra. E eu e você, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, ele sempre dizia, sabe o quê? Jesus ensinava: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é nascido de Deus vai ouvir, porque os seus ouvidos estão atentos à voz do Senhor.
Quem não nasceu de novo, não está nem aí. Então, amados, assim, a caminhada cristã requer dedicação, assim como a vida de um atleta, fé, certeza que vai chegar e ganhar aquele prêmio, e renúncia em muitas coisas. Então nós aprendemos aqui, com essa passagem bíblica aqui, essa primeira verdade: o custo de seguir a Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, no versículo 67, nós aprendemos outra verdade aqui. A pergunta de Jesus para os seus ouvintes. Ele diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Olha, Jesus é muito mal educado, viu? Eu fico pensando, amado, eu estava pensando preparando essa mensagem, e fiquei imaginando qual poderia ter sido o tom de voz que Jesus usou a dizer estas palavras. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros também retirai-vos? Vocês querem me deixar também? Vocês, que eu passei uma noite orando por vocês ao Pai, eu escolhi a dedos vocês, um por um. Vocês querem me deixar também? Meus amados irmãos, Jesus pergunta aos 12 se eles queriam se retirar também. Esta pergunta aqui de Jesus, amados, revela que Jesus nunca força ninguém a segui-lo. Mas Jesus, ele está buscando seguidores comprometidos e não apenas admiradores de Jesus Cristo. Aqueles que deixaram Jesus, já não andavam mais com ele, estavam admirados. Jesus tinha multiplicado muitos pães, muitos peixes para a multidão. Estavam admirados com Jesus Cristo. Mas Jesus, conhecendo os corações de cada um, sabia que não havia compromisso nenhum com aquelas pessoas. Eram apenas admiradores de Jesus Cristo. Esta é uma pergunta que deve ecoar e pregarmos o Evangelho até hoje. Nós estamos dispostos a continuar com Jesus, mesmo quando as coisas estiverem, aos nossos olhos, difíceis? Ou você vai deixar de andar com Jesus? Amados, que tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Assim como Jesus falou naqueles dias, como João, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ficou registrado. Quero trazer uma palavra de aplicação para as nossas vidas. Jesus nos chama para uma decisão pessoal, individual. Não podemos seguir a Jesus Cristo baseado nas decisões dos outros. Vou repetir, viu? Não podemos seguir a Jesus Cristo baseado nas decisões dos outros. Irmãos, fica aqui um conselho. Quando enfrentarmos dúvidas, perseguições, dificuldades e tantas outras coisas que possam surgir na minha e na sua vida, precisamos responder esta pergunta para Jesus da seguinte forma: eu quero continuar contigo, Jesus, porque assim também tu fostes perseguido, tu enfrentastes dificuldade com o teu próprio povo de Israel.
O teu próprio povo rejeitou a tua pessoa. E comigo não pode ser diferente. O discípulo não pode ser maior do que o seu Senhor. Está lá em Jesus Cristo, João 15, João 17. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Irmão, você está sendo perseguido? Irmã, você está sendo perseguido? Você está encontrando dificuldades na caminhada cristã? No meio da igreja, você vê tantas coisas acontecerem. Não desanime não, meu irmão. Não desanime não, minha irmã. Continue firme, olhando para Jesus Cristo. Devemos continuar. Jesus, meu alvo é a tua pessoa, Jesus. Meu compromisso é pessoal contigo, Jesus. Eu não dependo dos outros para te servir. Eu assumi o compromisso contigo, que eu sou um discípulo teu. Porque eu estava perdido e fui achado. Eu estava no lamaçal do pecado e tu me lavaste com teu sangue. E agora eu conheço verdadeiramente que tu és, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus sempre disse que a igreja enfrentaria tempos difíceis. Muitos não ensinam esta verdade, porque antes de Jesus Cristo voltar, o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Tessalonicenses, antes que Jesus voltar, é necessário que haja e que venha a apostasia no meio da igreja. Tem muitas pessoas apostatando da fé, negando a fé, ensinando aquilo que não é verdade. Mas não desista, meu irmão, não fraqueje, minha irmã, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, continue firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que desistem com facilidade de muitas coisas. Assumiram deveres, compromissos com o Senhor, mas de uma hora para outra, vem as dificuldades, vem as decepções e tantas outras coisas, perseguições, e desistem. E eu lendo um artigo interessante sobre um missionário cristão, aquele missionário sofria tanto, enfrentava tantos lugares perigosos, enfrentou tantas perseguições, e quando ele foi questionado, porque ele não desistia daquele cargo que foi lhe dado, a resposta dele foi o seguinte: sabe por que eu não desisto? Porque Jesus não desistiu de mim lá na cruz, e eu não posso desistir diante dele por qualquer coisa. Jesus não desistiu de mim, por isso eu não posso desistir do compromisso que eu assumi perante a sua bendita pessoa. Faça isso, meu irmão, se lembre dessas palavras. Quando você quiser desistir de algo, de alguma coisa que Deus lhe concedeu, o compromisso que você assumiu, se lembre dessas palavras. Jesus Cristo nunca desistiu de nós lá na cruz e nunca desistirá se você é um discípulo ou uma discípula fiel ao Senhor Jesus Cristo. Continue perseverando, continue se fortalecendo na fé. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Esta é a segunda verdade que podemos extrair aqui do texto como verdade para as nossas vidas. Primeiro nós vimos o custo de seguir a Jesus, o versículo 66. A segunda,
a pergunta direta de Jesus para os seus ouvintes. E a terceira e última, vem a resposta do apóstolo Pedro. Versículo 68 e o 69, que diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vemos aqui a resposta de Simão Pedro, respondendo com convicção e com fé no Santo de Deus, que é Jesus Cristo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, Senhor, é tu, Senhor, não há outro. Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, que confissão maravilhosa. Pedro aqui, ele reconhece que Jesus é o único e que apenas em Cristo podemos encontrar vida eterna. Essa resposta aqui de Pedro reflete a consciência de que, apesar das dificuldades, não há outra alternativa melhor do que continuar como discípulo de Jesus. E por que Pedro estava tão convicto? Voltem um pouco aí. João capítulo 5. João capítulo 5. Pedro já tinha ouvido de Jesus esta verdade que eu quero agora mostrar para os irmãos. João 5, 24. Veja o que é que diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, preste atenção, viu? E crer naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não só isso, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pedro já tinha ouvido, amados, essas palavras de Jesus Cristo. Por isso que ele chega aqui: Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Eu já ouvi de ti, Senhor, que tu já falaste a nós, que quem ouve a tua palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Meus irmãos, Pedro já tinha ouvido esta verdade de Jesus, porque ele tinha uma consciência cauterizada pela palavra de Deus, que apesar das dificuldades, não há outra alternativa melhor do que continuar servindo e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Aqui em João 5, 24, Pedro ouve 4 verdades. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Primeira verdade, Pedro viu a condição para termos a vida eterna: ouvir as palavras de Jesus e crer naquele que enviou Jesus, nosso Pai, Deus Pai. E o resultado dessa fé que nós depositamos, tanto na palavra de Jesus, como continuamos crendo no Pai, é a vida eterna. E Jesus diz: você que continua ouvindo minha palavra e continua crendo naquele que me enviou, você não vai entrar em juízo. Mas passou da morte para a vida. Você agora recebeu uma nova natureza. Você nasceu do alto.
Você estava morto nos seus delitos e pecados. E agora você está vivo para com Deus. Você foi reconciliado com Deus pela vida que há em você. O Espírito Santo passou a fazer morada em você. Por isso que Pedro, que era o mais falastrão, o líder do grupo, ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Eu já creio, Senhor, que as tuas palavras é a verdade. Eu não posso desistir. Vale a pena, Senhor. Apesar das dificuldades que iremos encontrar, os obstáculos e tantas outras coisas, as perseguições, vale a pena continuar como teu discípulo. Mas, amados irmãos, Jesus, Ele continua sendo aquele que tem as palavras que nos conduz para a vida eterna. Muitos estão buscando vida em fontes erradas. Nos nossos dias, no mundo materialista em que vivemos, muitos estão buscando vida nos bens materiais, nos prazeres temporais, ou em religiões que existem neste mundo, que não têm nenhum compromisso e não têm verdadeiramente nenhum relacionamento com Deus. Apenas o cristianismo, apenas Jesus Cristo pode dar a vida realmente que satisfaz ao ser humano. É necessário ir a Jesus com fé, com humildade. E eu fico olhando, amados. E aqui vem uma advertência, viu? Eu vou começar desde aqueles que são criados na igreja. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos que já foram criados, que já ouviram tanto com Jesus e nunca ou não querem assumir um compromisso sério com Jesus. Você, adolescente, você, junior, criança que está ensinando, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, preste atenção nos ensinamentos. Isso é a coisa mais importante da sua vida. Estudos seculares fica para segundo plano. Decida-se por Jesus. Porque é mandamento de Deus que nós, como pais cristãos, ensinemos os nossos filhos, desde a infância, no caminho, todos os dias, para que esses filhos também tenham responsabilidades e assumam um compromisso com Jesus Cristo, porque só Ele pode lhe conceder a vida eterna. É o que eu vejo muito nos nossos dias, amados. Adolescentes, jovens, estão sendo instruídos na palavra de Deus. Mas a preocupação primária deles, não estou dizendo que você não deva estudar, são os estudos seculares. Isso aí é segundo plano. Você tem que estar interessado primeiramente na palavra que lhe conduz para a vida eterna, porque você vai passar, o tempo é breve, você é um adolescente hoje, você vai se tornar um jovem, um adulto, daqui a uns dias você vai estar velho, e se você não tomar essa decisão, e se você não ter Cristo na sua vida para lhe acompanhar até a glória, você vai para o inferno. Não há outro caminho, amados. Condenação é inferno.
Você que é adolescente, desde pequeno, jovem, criança, você quando tiver entendimento da palavra de Deus, decida-se para Cristo. Não vá fazer como aquele homem que Jesus conta a parábola, que construiu celeiros, estocou muitas comidas para muito tempo e depois disse: regala-te, ó alma. Tem muito sustento para toda a tua vida. Tem muitos que estão fazendo isso. Decidindo primeiramente, pela sua vida, o que ele possa ser, porque ele nem sabe se vai ser, porque a Bíblia diz: se Deus quiser, faremos isto ou seremos aquilo. Você nem sabe. Então decida-se primeiramente para Cristo, que Ele vai conduzir a você, e você vai se tornar mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Irmãos, e Jesus termina esse relato aqui, depois da afirmação de Pedro. Pedro diz: para onde iremos nós? Nós quem? Os 12. Se tu tens as palavras que nos conduzem para a vida eterna. Mas Jesus termina esse texto mencionando que mesmo entre os 12 tinha um que era o diabo, um que ia traí-lo. São palavras de Jesus, irmãos. Veja o que é que diz, versículos 70 e o 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o quê? É o quê, meus irmãos? O diabo. E tem seitas aí, viu? Ensinando que nós não podemos dizer que Judas não foi salvo. Mas Jesus está dizendo: Judas é o diabo. Aí ele vai dizer, 71, referia-se ele a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, já estou concluindo, tenham paciência. Judas estava fisicamente próximo de Jesus, mas espiritualmente Judas estava o quê? Distante de Jesus. Esse é um exemplo de alguém que diz que está seguindo a Jesus por razões erradas e acaba perdendo tudo. Não basta dizer que está seguindo a Jesus. O que importa é se meu coração foi transformado e se verdadeiramente eu tenho um compromisso com Jesus. Precisamos, amados, avaliar as nossas motivações. Por que eu estou seguindo Jesus? Você já pensou? Você já parou e já fez essa avaliação na sua vida? Por que eu sigo Jesus? Aqui em João 6, esse texto que acabamos de ler, nos desafia a tomarmos uma decisão. Ficaremos com Jesus ou nos retiraremos? Estamos apenas fisicamente frequentando a igreja, sem termos um compromisso sério com Jesus, assim como Judas estava fazendo? Irmãos, precisamos entender a seriedade aqui da recusa daqueles que não quiseram estar mais com Jesus.
Irmãos, permanecer longe de Jesus é rejeitar o único caminho para a salvação. É recusar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas Pedro e outros ali entenderam que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Não importa o que venha a surgir, não importa o que venhamos a enfrentar nessa caminhada cristã que teremos ou que está diante de nós. E podemos fazer uma pergunta para todos nós: qual tem sido a nossa resposta a Jesus? Reconhecemos verdadeiramente que Ele tem as palavras da vida eterna? Nossas ações refletem um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo? E finalizo dizendo o seguinte: Jesus continua a perguntar: quereis vós também me deixar? Que a nossa resposta, amados, seja como a do apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Você que não tem a Cristo ainda, não tomou essa decisão, você já parou para refletir a profundidade desta pergunta que Jesus faz a mim e a você nesta noite? Graças a Deus, eu já fiz isto há 29 anos atrás. E espero que o meu Senhor, Ele vai continuar me concedendo graça, porque assumi um compromisso com Ele, que jamais voltarei atrás. Faça isso também, meu irmão. Certa vez, perguntaram para Policarpo, foi discípulo de João, para que ele pudesse negar sua fé no tempo da perseguição. Ele já idoso, e Policarpo: negue a sua fé em Jesus Cristo. E Policarpo responde: como negarei a fé no meu Senhor, se Ele, durante todo esse tempo que eu estou seguindo, Ele nunca me negou nada na vida, mas continua a mesma promessa viva na minha mente, que eu tenho a vida eterna, eu não entrarei em juízo, eu sou uma nova criatura em Cristo e eu vou viver com Ele eternamente. Irmãos, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, porque o caminho seguro, aquele único que tem a verdade e que possui vida, é uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Eu quero que você, que leu esse texto comigo, que ouviu essas poucas palavras nesta noite, eu e você reafirmemos nosso compromisso com Jesus. Ficaremos com Ele, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Recebamos o conselho do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 38 e 39, porque ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, esta é a palavra de Deus para a sua igreja nesta noite. E nós destacamos aqui
3 verdades. Primeiro, o custo de seguir a Jesus. Segundo, a pergunta de Jesus para os seus ouvintes. E terceiro, a resposta de Pedro, que é a resposta que devemos fazer confiantemente. Para onde iremos nós, se tu tens a palavra que nos conduz para a vida eterna? Você que não tomou essa decisão, faça isso. Responda para Jesus. Ele quer ouvir de você. Ninguém pode fazer ou tomar essa decisão por você. Apenas você está ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.